Senhor Rubens, o senhor Milton Salvador de Almeida Júnior foi quem substituiu o senhor, foi isso? Correto. Como é que o Milton foi trabalhar lá com vocês? Onde é que surgiu essa figura, o Milton? Como ele surgiu? Como é que o senhor conheceu ele? A forma e os meios de contratação dele foi coisa exclusiva do senhor Antônio, eu não tenho participação. Aí foi apresentado a ele já, olha, esse aqui vai ser o teu substituto, passa o serviço para ele. Correto. É isso? Estou curioso para entender essa contratação do senhor Milton. Presidente, por mais que o senhor Rubem tenha respondido poucas coisas, eu acho que é possível, sim, a gente tirar aqui um conjunto de conclusões sobre as informações que ele está nos trazendo e também levando em consideração uma série de perguntas que aqui foram feitas a ele, né? Mas vale a pena, senhor presidente, uma linha do tempo aqui. Para mim, que é muito esclarecedora. Eu espero, inclusive, colaborar com o nosso relator, que eu acho que é o dever, o trabalho de todos nós. Eu pego aqui como exemplo a Ambec. Os senhores e as senhoras aqui estão bastante lembrados da Ambec. Nós falamos bastante aqui sobre a Ambec na última sessão. A Ambec era aquela empresa, aquela instituição que tinha só 3 associados. Vocês lembram? O pai do ex-presidente do GEAP, que o Cabizotti, que o Nelson Willis trabalhavam para o GEAP. Quando eles saem do GEAP, a Ambec pula de três sócios. Isso é muito curioso. O Zé Carlos Oliveira, em 2021, ministro do Bolsonaro, depois ministro do Bolsonaro, mas o Zé Carlos Oliveira é quem dá a CT, dá autorização para a Ambec, com 3 associados. E a Ambec passa a ter 650 mil associados. Mas olha que curioso, senhor presidente, o dinheiro entrava na Ambec, ele tinha que sair da Ambec. Então, logo, o governo Bolsonaro concedeu a CT para a Ambec, o Careca, em janeiro de 22, cria a Prospect. E o que nós vamos ver? A Prospect passa a ser irrigada com milhões de reais da Ambec e das outras empresas que ganham o canal de desconto do governo Bolsonaro. Começa a jorrar o dinheiro para dentro da Prospec. E a Prospec passa a fazer pagamentos. Então está evidente aqui a conexão, já desde janeiro de 22, governo Bolsonaro. E aí, presidente, surge uma situação interessante, que é essa figura chamada Alexandre Guimarães. Bota aí no quadro para mim ali o Alexandre Guimarães. Olha lá o Alexandre Guimarães. Ele foi nomeado para ser diretor de integridade, governança e gerenciamento de risco do INSS, governo Bolsonaro. Pode passar, por gentileza? Olha lá o que diz o inquérito da Polícia Federal. Rubens, esse cidadão que está sentado ao seu lado, e Alexandre Guimarães aparecem conectados por meio de operações financeiras e participam de várias empresas. Alexandre é diretor do INSS, está vinculado diretamente a transações em empresas gerenciadas por Rubens, como a Prospect, e vai adiante. Alexandre e Rubens dividem a empresa Vênus Consultoria e Assessoria. Coloca para mim, por gentileza. Olha lá. Olha a data, gente. 2022. O Alexandre estava dentro do INSS. Desde novembro de 2022. Nomeado para esse cargo. E olha lá, gente. Olha lá o endereço eletrônico. Olha o endereço eletrônico. financeiro@prospect. Transição de governo aí.
Presidente, por gentileza, eu quero devolver meu tempo. 1 minuto. Matou na cueca isso aí, viu? Transição de governo, senhores. Transição de governo. Senhores, Transição de governo. por favor, E o ministro não me ouviu. continue, Excelência. Presidente, eu fui interrompido por 2 parlamentares aqui. Eu já dei 1 minuto, Excelência. Estão querendo impedir que eu possa fazer o raciocínio para demonstrar o esquema criminoso. Foi não. Então, veja bem, senhor presidente. O Alexandre, ainda dentro do governo, Bolsonaro, em novembro, cria a Vênus. Mas veja lá, o e-mail financeiro@prospect, o mesmo e-mail da empresa que o Careca tinha criado no início do ano. Então a Vênus é criada, senhor presidente, com o e-mail vinculado a Prospect. E o senhor Rubem aqui nos disse hoje que conheceu o Alexandre depois, não, o senhor Rubem, que diz que não é sócio, ele era o administrador financeiro. Ele era o administrador financeiro, já em novembro de 22. Foi na transição? Foi na transição. Exatamente isso que eu quero provar. Que o esquema criminoso, ele se organizou e se sofisticou, senhor presidente. E faz a transição. E consegue, e vários deles eram funcionários de carreira, com bons currículos, conseguem ficar no governo. Passa adiante, por gentileza. Olha lá, todas essas empresas aqui, que o seu Rubem aparece, lá como sócio, passa mais uma. Olha quando é que ele veio ser exonerado, Alexandre Guimarães. Olha lá, exonerado no dia 4 de abril de 2023. Portanto, senhor presidente, ele fica 3 meses no nosso governo. 3 meses no nosso governo. Mas antes de sair do governo, o que ele fez? Ele criou essa empresa Vênus. E veja bem, em 23, 24, onde é que o dinheiro foi irrigado? Na Ambec, na Prospec, criado em 22, e na Vênus. Então, estas evidências demonstram com clareza o quê? Que o esquema criminoso foi montado a partir de 2019, de forma sofisticada, com operadores de uma organização criminosa que roubou bilhões de reais. Agora eu pergunto a Vossa Excelência, não teve operação da Polícia Federal em 19, 20, 21, 22, todo mundo sabe aqui que o grupo de trabalho do Ministério Público Federal foi instalado no dia 11 de abril de 2019. Não teve nada. Mas já haviam muitas denúncias. E alguém poderia perguntar aqui, mas então por que o governo do Lula não fez operação na CGU em 2023? Por quê? Por uma razão muito simples. A CGU tem um plano previsto de auditorias para o ano seguinte. E não foi previsto pela CGU em 2022 nenhuma auditoria, senhor presidente, mesmo com o volume de denúncias que tinham. E quando que vai ter, então, uma auditoria da CGU? Quando o nosso governo, em 23, inclui no plano de trabalho de 24 da CGU auditoria sobre os descontos associativos. Então, aqueles que dizem, mas por que não investigaram em 23? Por uma razão muito simples, e eu estou falando aqui, está tudo documentado. Porque não havia previsão no plano de trabalho da CGU para auditoria em 23. E foi o nosso governo que incluiu. E aí, 24, a CGU passa a fazer a auditoria. E começa a constatar e comprovar um volume ainda maior de denúncias. E chega novembro, outubro de 24, senhor presidente. E o que a CGU fez? De forma inteligente e correta. Poderia ter feito uma denúncia para pegar alguns dos bandidos? Não. Procurou a Polícia Federal. E a investigação da Polícia Federal começa a partir do momento que a CGU, no nosso governo, constatou e comprovou esse esquema criminoso que eu estou aqui descrevendo. Ah, mas por que a operação da Polícia Federal foi para a rua só em abril? Basta que os senhores e as senhoras consultem o processo, que vocês vão observar que
a Polícia Federal pede para o Poder Judiciário que essa operação seja realizada muito antes de que ela foi autorizada. Então, o Poder Judiciário demora alguns meses até autorizar que a operação, sem desconto, fosse para a rua. E eu estou aqui demonstrando de forma categórica, senhor presidente, com documentos, aquilo que eu digo sempre. O esquema criminoso foi montado no governo Bolsonaro, que abriu as portas para a organização criminosa. E o esquema criminoso foi desmontado no governo do presidente Lula, através da CGU e da Polícia Federal. E mais do que isso, o dinheiro foi roubado pelo esquema criminoso montado no governo Bolsonaro e o governo do presidente Lula, que garantiu a devolução para os aposentados do dinheiro roubado. Se alguém tinha ainda alguma dúvida, a quantidade de documentos aqui apresentados hoje demonstram de forma inequívoca tudo aquilo que eu estou afirmando e demonstrando com documentos a todos vocês.